Salve, salve, alunos! Hoje nossa aula vai ser sobre economia do baixo contato. Você já ouviu falar sobre esse termo, economia do baixo contato? Se não ouviu falar, é hora da gente conversar sobre isso. E nessa disciplina que a gente está estudando, nós vamos começar a pensar em algumas soluções para essa época que a gente está vivendo. Isso é uma atitude empreendedora, é pensar em soluções para o nosso contexto atual. Então, baseado nisso, pensando em soluções empreendedoras, inovadoras para o contexto em que estamos vivendo, eu vou apresentar para vocês hoje uma aula que pode motivar vocês para as nossas próximas aulas a gente discutir essas soluções, ok? Então, tá bom. Então, vamos falar sobre economia do baixo contato. Então, o que é economia do baixo contato? É uma economia que surge devido a todas essas restrições causadas pela pandemia. Então, quais são as restrições? De contato físico, de não aglomeração, de higienização, de isolamento social. Então, todas essas restrições faz gerar uma nova economia que foi chamada de economia de baixo contato, que é uma mistura entre o físico e digital, né? Que é o figital, porque é o menos contato físico e vai usar mais os itens digitais. Não espere um rápido retorno do mundo sem restrições e do livre comércio. Então, assim, o livre comércio que existia não vai voltar tão rápido. Sempre vai ter restrições. Isso vai demorar um pouco para voltar e o mundo está falando nisso. A China, que é um país que consegue responder muito mais rápido do que nós, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está vendo que até hoje o comércio lá está com restrições, tudo voltando com muita dificuldade, com muitas restrições. Então, assim, não vai voltar rápido e não vai voltar sem restrições, né? Então, antes, a concorrência que se dava entre as empresas, entre preço, atendimento e qualidade, então o consumidor falava, tem preço bom? Tem. O atendimento foi ótimo, a qualidade do produto é bom, vou comprar deles. Agora, existe um outro fator, segurança. Entrega em casa, e isso para nós é segurança dentro de uma pandemia. Faz higienização, faz asepsia, que é a higienização dos alimentos. Então, toda essa questão de segurança com relação à pandemia aumentou demais a preocupação dos consumidores com relação à segurança. O que muda? Por exemplo, quando a gente faz uma compra tradicional, eu vou lá, né, no sacolão, vou comprar banana. O consumidor conversa perto do vendedor, toca no produto para escolher a banana, qual banana eu vou querer, toca na máquina do cartão, toca na sacola de compras. São pelo menos 4 pontos de contato, né, gente? A gente tem que ver só. São pelo menos 4 pontos de contato. Na venda online, o único ponto de contato é o produto, né? Então, isso já facilita demais. E lembrando que a recomendação é higienizar. Então, uma coisa que mudou na nossa rotina. A gente nunca se imaginava lavando um saquinho de arroz, um saco de feijão, lavando um pacote de macarrão. E hoje a gente faz aqui em casa, por exemplo, a gente faz uma solução de água sanitária, o lisoform coloca numa bombinha, espirra na compra e passa o pano. Então, assim, mudou nossa rotina de compras, né? As pessoas criaram novos hábitos e se deram conta que é possível consumir pela internet através do comércio eletrônico. E isso tende a
a não retornar jamais à situação anterior. Então, muita gente que começou a consumir pela internet, agora a tendência é consumir pela internet e não voltar mais a consumir na loja física, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. O que mais mudou, mudará? Bom, a gente está vendo algumas mudanças sérias em outros países. Por exemplo, na Alemanha, a festa de música eletrônica é com um DJ no palco e o público, cada um no seu carro, dentro de carro, ninguém fora dos carros, tocando buzina. Olha a mudança brusca, né? Na nossa forma aí de se divertir, de entretenimento, de festa. Quais são as tendências? Então, pessoal, a partir de agora eu vou apresentar as tendências que estão acontecendo no mundo atualmente, nesse contexto de pandemia, para que a gente comece a exercitar a criatividade e pensar em soluções. Por quê? Porque nas próximas aulas a gente vai discutir isso, essas soluções. E nós vamos planejar essas soluções, fazer um planejamento dessas ideias, tirar da cabeça, colocar no papel e fazer um planejamento. Então, quais são as tendências? Um estudo do Board of Innovation, Conselho de Inovação, usou o conceito de economia de baixo contato para descrever a vida pós-corona. Então, olha só, o Conselho de Inovação Mundial, ele traz uma série de tendências da economia pós-corona. Então, nós estamos durante o corona. Eles já traçaram um cenário pós-corona. Será que a gente concorda com esse cenário que o Conselho de Inovação Mundial traçou? Vamos ver que cenário é esse? Será que a gente já está vivendo isso? Vamos ver? Olha, com ansiedade e solidão em alta, haverá aumentos dos serviços remotos, como terapia, coaching, expansão dos jogos online e a procura por pets. Então, o que acontece? As pessoas estão isoladas dentro de casa. Muitos idosos isolados, muita gente que morava sozinha ficou solitário, né, em casa, porque tinha uma vida de balada e agora não tem mais balada. Então, isso está gerando ansiedade e solidão, o que gera uma necessidade de serviços nessa área. A desconfiança dos padrões de higiene vai levar ao compartilhamento de históricos médicos. O turismo para fora do país vai precisar de uma quarentena, ou seja, o turismo, gente, para fora do país, esse turismo de luxo, vai dar um tempo. Mas o turismo rural e afastado, que propõe um isolamento, pode ser procurado. O setor de alimentação vai evoluir. Vários restaurantes farão entregas agrupadas. Eu vou falar mais para frente sobre isso. E as plataformas de delivery vão aumentar. Bom, a gente tem uma plataforma de delivery aqui em Patrocínio, que eu tenho acompanhado, que ela tinha uma série de 10, 12 restaurantes, e ontem mesmo eu vi, ela já está com mais de 50. Então, olha como que está aumentando essa necessidade. Muitos dos novos hábitos e comportamentos vão permanecer, né? Então, a gente tem que ver que alguns hábitos e comportamentos que estão sendo ocasionados pela pandemia, há uma tendência deles permanecerem. Principalmente essa questão do equilíbrio, trabalho e vida pessoal. Porque quem pode, não são todos, a gente sabe que não é uma realidade de todos os brasileiros. A gente sabe que muitos brasileiros não conseguem fazer home office, tanto é que a gente tem que a primeira morte de coronavírus foi o quê? Uma empregada doméstica negra. E isso não é à toa, né? Não é uma coincidência, né? É porque trabalhos braçais não tem como fazer home office e os patrões não estão liberando, né? Mas aqueles jobs, empregos que tem como fazer home office,
as pessoas estão preocupadas, então, em equilibrar trabalho e vida pessoal. O acesso ao comércio eletrônico vai aumentar muito e a logística se torna essencial. Por quê? Porque entrega agora é o caminho para superar essa crise. Então, a logística passou a ser o quê? Uma maneira de eu superar a crise. Do ponto de vista geopolítico, é a necessidade do protecionismo. O que é o proteger a economia? Ou seja, agora nós não vamos importar mais eletrônicos e vamos tentar comprar eletrônicos das empresas nacionais para tentar fortalecer as nossas empresas. Então, nós vamos tentar proteger nossas empresas locais. O que gera um mundo com menos globalismo e mais nacionalismo. É uma coisa do Brasil? Não, mas é uma coisa do mundo. Os outros países estão fazendo isso. A França está fazendo, a China está fazendo, a Alemanha está fazendo. Por exemplo, países como o nosso, que não estão tendo uma barreira sanitária, mas outros países estão embargando, então, a importação de produtos nossos. Então, isso é importante, protegendo também a economia local, né? Intervenção do Estado, praticamente todos os países. Como os países que são super liberais, que defendem a não intervenção do Estado na economia, para a gente ver que o liberalismo, então, não funciona. No momento de crise como esse, o que eles fizeram? O Estado interviu na economia. Assim fez os Estados Unidos, assim fez a Alemanha, assim fez todos os países. Provendo o quê? Uma renda mínima, ajudando as empresas, dando recurso para as empresas sobreviver, pequenas e médias e das grandes, inclusive financiando bancos, né? Para fazer financiamento para essas empresas. Então, uma super intervenção do Estado na economia. É uma tendência. O lar assume um novo significado e indivíduos e famílias descobrirão e desenvolverão em novas maneiras de equilibrar as necessidades da vida profissional dentro de casa. Como é que é trabalhar, morar e ter lazer dentro do mesmo espaço físico, né? Então, as pessoas estão descobrindo isso nesse momento. Empresas com menos recursos poderão reduzir espaço de escritório e infraestrutura, oportunizando home office para os seus funcionários. Necessidade de equipamentos avançados de configuração de áudio e vídeo, né? Que áudio e vídeo, nesse momento de isolamento social, onde se utiliza de todas as redes de computadores para se comunicar, equipamentos de áudio e vídeo é o que mais vale nesse momento, né? Priorização de tudo que facilitar ou tudo sem contato. Tudo que ajuda as pessoas a não terem contato e a passar por esse momento é essencial. Aplicativos, tudo é essencial. Como vocês me conhecem, por exemplo, eu coordeno uma ONG, que se chama Juntas, aqui em Patrocínio, que a gente oferece assistência às mulheres que sofrem violência. E agora a procura é muito grande. E a gente tem desafios gigantescos para essa procura, que é muito grande. Então, assim, como oferecer ajudas para essas mulheres sem o contato? Então a gente vai ter um aplicativo que a gente vai colocar lá as informações essenciais para ela já ter acesso de como fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência. Atualmente pode ser feito via online, coisa que antes não podia por causa da pandemia, passou a poder ser online, fazer o boletim online. Então, tudo que ajuda o não contato vai ser priorizado. Muitas empresas de varejo, e aí, logística, gente. Muitas empresas de varejo, distribuidores de produto, precisam mudar sua forma de entrega. O varejo regular é que essas empresas de comércio, né? Elas não vão evaporar, né? Sair do mapa, mas elas vão ter que mudar e evoluir. Então, esperando soluções de entregas mais especializadas. Por exemplo, a gente vai ter um ponto de entrega de produtos
de alimentos congelados. Por exemplo, eu vendo doces e tortas congeladas, o outro vende salgadinho congelado, o outro vende massas congeladas. A gente pode ter um ponto comum de entrega e nós dividirmos os freezers, etc., e ter uma empresa que faz essa distribuição, né? Então, por exemplo, eu vendi coxinhas congeladas no bairro Cidade Jardim. A outra vendeu uma lasanha em outro endereço, mas no Cidade Jardim também o entregador já vai lá e faz 2 entregas, entendeu? Isso facilita o custo, diminui o custo das entregas. Também mais otimizações avançadas à cadeia de suprimentos, que é aquela cadeia, assim, cadeia de suprimentos são todas as empresas que compõem. Tipo, se eu faço massas congeladas, o supermercado que me vende a farinha ou a empresa que me vende a farinha para eu fazer a massa, ela tá dentro da minha cadeia. A empresa que fabrica a farinha tá dentro da minha cadeia. E assim vai. Várias lojas estão se agrupando para entregas da mesma região ou rua. Olha, se eu tenho uma lanchonete, do lado da minha lanchonete eu entrego sanduíches, hambúrgueres. Do lado tem uma pizzaria, posso falar com o meu vizinho e falar assim, olha, a gente pode ter um entregador. Ou até 2. E otimizar nossas entregas. Ou seja, em vez de eu esperar fazer 5 lanches para ir entregar, pode ter 2 lanches e daí o cliente vai receber o produto mais quentinho e feito na hora, e 3 pizzas que vai para a mesma região. E isso o nosso cliente ganha e a gente divide os custos, né? Tudo que contribui para o aprimoramento logístico de uma economia, ou seja, infraestrutura logística, de porto, de trem, de rodovia, a questão energética e saneamento básico serão priorizadas. Hoje a gente está consumindo muito mais energia em nossos lares, né? Então, preocupado com a conta de luz, que vai vir muito alta. A gente sabe, né, que 42% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Então, quando a gente está falando para todo mundo lavar a mão, tem gente que não tem água em casa. E isso tem que ser uma preocupação. A saúde, o setor farmacêutico é menina dos olhos, né, gente? Terá uma priorização acelerada. Os prédios comerciais, por exemplo, podem perder valor, assim como aluguéis deles e derivados. É uma tendência. E para alguns isso pode significar algumas oportunidades. Porém, de todos e de longe, o maior desafio, maior risco é o desemprego global. Nós vamos atingir, o Brasil já vinha do recorde antes da pandemia, batendo recorde de desemprego, a gente já estava numa situação muito ruim. E agora qual que é a tendência? Piorar, mais desemprego. Muitas organizações e pessoas estão operando em modo de sobrevivência, ou seja, nós não vamos ter lucro, nós não vamos retirar nada, é só para a gente pagar as contas mesmo. As batalhas legais, elas vão aumentar. O que é exatamente? Ir na justiça, por exemplo. Tem muitos pais entrando na justiça para requerer o desconto nas mensalidades das escolas particulares. Então, assim, a demanda judicial aumentou muito, né? As questões de saúde mental das pessoas, nessa nova realidade, é uma preocupação. As pessoas estão adoecendo, porque trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, cuidar do estudo dos filhos, tem pesado principalmente para as mulheres. Porque as mulheres, historicamente, isso não é natural. A gente não nasce com um gene falando que a gente é responsável pelo cuidado da casa. Mas, historicamente, existe uma construção social que coloca as mulheres responsáveis pelos cuidados.
e pelo trabalho doméstico. Então, nessa época de pandemia, como o trabalho está todo mundo em casa, o trabalho doméstico é muito maior e sobrecarrega principalmente as mulheres que têm que trabalhar, fazer o home office, fazer o trabalho doméstico, cuidar dos filhos, da educação dos filhos. Então, isso tem adoecido, né? Principalmente as mulheres. E os homens têm adoecido também pela falta da questão do desemprego, que está muito grande. Alguns países mais avançados, como o Reino Unido, a França, estão tratando isso de forma mais incisiva como uma questão de saúde pública. O adoecimento mental da população é uma questão de saúde pública. A gente precisa oferecer psicólogos, psiquiatras e esses profissionais que atendem a população nesse quesito da saúde mental. Problemas relacionados, então, à ansiedade, solidão e depressão, só crescendo, né? Só crescendo. Qual é o papel do Estado, então, nisso tudo? Prover uma renda mínima, que aqui no Brasil se chamou de auxílio emergencial, que sai um calendário, o governo cumpre, sai outro calendário, porque daí o governo já não cumpriu o primeiro, já não cumpriu o segundo, já estamos no terceiro calendário que não sai. Muita gente que não conseguiu. E isso é tão verdade que as filas na porta da Caixa Econômica gigante de gente querendo ter informação. Educação e treinamento. Bom, a gente tem um contingente de desempregado muito grande. Para isso, a gente vai ter que educar e treinar essas pessoas. Como educar e treinar durante a pandemia? Se essas pessoas não têm um computador, não têm celular, não têm internet. Como? Então, o governo tem que se preocupar com a saúde nessa questão do corona, né? Então, de UTIs, respiradores, etc. Mas também com a saúde mental da população. A violência doméstica tem crescido muito e o governo não apresenta, o Estado não está apresentando nenhuma proposta com relação à violência doméstica. Instrumentalizar a população, né? Para educar e para treinar, é preciso que as pessoas tenham computadores, celulares e internet. Proteger a economia, né? As empresas nacionais. Resolver o problema da fome, do saneamento básico e da moradia. 10% da população do Brasil não tem moradia. Então, assim, nem de aluguel, nem de nada, né? Então, moram na rua. Então, assim, essas são as questões que a gente está vendo que o Estado tem uma preocupação. E eu queria deixar para vocês, ou deveria ser, né, preocupação do Estado. Eu queria deixar aqui com vocês algumas questões e vocês podem me responder lá no Classroom. Você concorda com o que foi apresentado aqui? Você acha que tudo isso que né, a Confederação da Inovação, o Conselho Mundial de Inovação apontou como tendência, será que vai ser? Houve mudanças no seu modo de consumir e estudar? Quais? Alguma tendência apontada nessa aula já foi observada por você como uma realidade agora, no cenário de pandemia? Bem, pessoal, eu trago essa aula como uma provocação para a gente repensar o como vai ser daqui para frente, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ter que pensar em soluções para essa época de pandemia que estamos vivendo, nesse contexto de pandemia. E nas próximas aulas eu vou passando os exercícios então, ok?